Junho de 2020. Crise mundial devido à pandemia do novo coronavírus. Isolamento social. Angústias predominam e um sentimento de incerteza nos envolve. Em meio a este cenário difícil, mas propício para reflexões, produzimos o documentário que você está prestes a assistir. Com um tema delicado, que levanta muita polêmica e dá margem para inúmeras interpretações, o papel da escola na vida do aluno é, sem sombra de dúvidas, uma discussão essencial para o futuro do país. Este projeto não tem a pretensão de esgotar o debate sobre o assunto, e muito menos a de moldar, no sentido pejorativo da palavra, suas opiniões. O que queremos é de fato promover o debate, abrir espaço para ideias divergentes e permitir que você, embasado pelos relatos que colhemos, possa formar sua própria opinião. O papel da escola, a abordagem de temas sensíveis e a polarização entre esquerda e direita de projeto Escola Sem Partido foram os principais questionamentos que nos motivaram a produzir este documentário. Assista até o final, comente com seus amigos, promova o debate e juntos trabalharemos para o fortalecimento da democracia e da educação no Brasil. Não dá para pensar a escola como um lugar que divide, que faz uma dicotomia entre ensinar e educar. São situações indissociáveis. Você não ensina uma pessoa sem educá-la. Não posso simplesmente pensar o ser humano como um bichinho que eu condiciono, né? Escola não é local de condicionamento, ele é local de socialização, ele é o local que a criança deixa de estar somente com a família e passa a conviver com outras crianças, passa a conhecer outros espaços, outras regras, e onde ele começa a viver dentro de um ambiente democrático. É o local onde nós começamos a nos desenvolver como indivíduos e como cidadãos. A gente não pode excluir essa parte acadêmica mesmo, de matéria, de conteudista, né? Porque é o que ele vai usar depois, principalmente quando ele vai fazer um vestibular. Mas essa parte subjetiva de trabalhar com as emoções do aluno, formar cidadão, crítico mesmo, isso é para a vida. A escola, ela tem esse papel. Eu não gosto da ideia da escola ser o único instrumento definidor da educação do indivíduo. Acho que a escola é só mais uma etapa da educação de uma pessoa. Ela é só um dos instrumentos, ela não é o instrumento. Sejam quais forem os objetivos da educação, eles devem se desenvolver dentro dos marcos da lei. E a lei possui uma disciplina bastante clara sobre esses limites, né? É uma disciplina que impede, por exemplo, o uso da máquina do Estado, ou seja, das escolas públicas, para fins de propaganda político-partidária. O estudante tem direito a que o professor não se aproveite do seu cargo, da sua função, para promover as suas próprias preferências político-partidárias. Isso é um direito que decorre do artigo 37 da Constituição. O estudante tem o direito à laicidade do Estado. Ou seja, ele tem o direito a que o professor não se aproveite da sua função para promover uma determinada religião ou ridicularizar uma determinada religião. O professor, quando ele está na sala de aula, ele desempenha um papel de mediador, né? Eu não posso, sou católico, na sala de aula, na aula de história, filosofia, ficar lá querendo levar os alunos para a missa. Não, eu tenho que, na aula de história, abordar, né, a história da Igreja Católica, o que aconteceu de acordo com a historiografia, né, e promover um debate na sala de aula, e não posso querer impor aquilo ali aos alunos. É importante que seja dialogado sobre esse pluralismo dentro do ambiente escolar. Não com viés ideológico, como há muitos questionamentos, mas sim com a intenção de ensinar, de explicar qual é essa diversidade, por que ela existe, como ela funciona. Não dá só para ensinar português e matemática e achar que o indivíduo está preparado para o mundo. O mundo vai muito além disso. Mas sempre que eu abordo essas ideias, eu sempre lembro aos meus alunos que eles têm a capacidade de diferenciar conhecimento de propaganda. E a propaganda sempre esteve lá dentro da escola e é difícil de combatê-la. Um dos muitos equívocos, né, que ocorreram
foi dizer que os professores eram doutrinadores. Sinceramente, os professores não conseguem convencer os alunos a permanecer em sala de aula, que dirá fazer uma doutrinação, como foi afirmado, entendeu? Então, é importante que a gente entenda qual é a responsabilidade e qual é o papel do professor. Temas como racismo, feminismo, machismo e até mesmo ditadura militar, escravidão, marxismo e tantos outros que fazem parte do currículo escolar dão margem a inúmeras interpretações. No meio disso tudo, encontram-se os alunos, que muitas vezes aprendem na escola algo diferente do que seus pais ensinaram em casa. O que pensam nossos personagens a respeito da abordagem de tais temas em sala de aula? A discussão da cota racial relacionado, porque é indissociável de compreender todos os 388 anos de escravidão que tivemos no nosso país. Então, o que representa a Marielle? Marielle, ela engloba diversas discussões que você não tem como dissociar. Preta, LGBT, de periferia, no morro. O que essa mulher traz no seu escopo de discussão histórica, de discussão social? Como é que eu não vou discutir com o aluno violência contra a mulher, porque a partir do momento que ela é morta daquela forma, eu estou dizendo para a sociedade que a mulher é menos. Então, eu não estou calando somente uma rival política, eu estou calando as mulheres. Eu estou colocando você no seu lugar. Então, nós temos a questão do feminismo envolvido, nós temos a questão de gênero, nós temos a questão de sexualidade. Os pais são de extrema importância para nós também, como aliados. Mas muitas vezes a gente sabe que pela própria criação, eles têm às vezes alguma visão muito diferente. Assim, um caso que ficou muito claro na minha cabeça, né, foi de um garoto homossexual que a mãe falou para ele: olha, meu filho, eu prefiro o seu irmão, que é bandido e que está na cadeia, do que você, que é homossexual e é uma vergonha para mim. Então, para mim, isso é muito pior. Você vai sair de casa. Eu não quero mais você aqui em casa. Sobre a escola, introduzir algum tipo de assunto que vá contra o que a gente prega aqui em casa, que a gente conversa, sim, já senti isso na pele. Tem a ver com a ideologia de gênero, tem a ver com os movimentos sociais, tem a ver com o feminismo, exaltação do feminismo, bandeiras, normalmente, que a esquerda carrega, né? E não adianta mudar de escola. Se muda de escola, eu já fui para 2 escolas aí, minhas filhas estudam em escola particular e ambas, o material didático está impregnado de pautas globalistas. No caso, eu tô falando da ONU, né? E aí a gente tem que explicar para o nosso filho que a apostila está lá, tem que ser respondida de acordo com a apostila, mas que a gente vai ensinar para o filho qual é a verdade, no que a gente realmente acredita e que infelizmente é assim que tem que ser, não tem o que fazer. É muito triste, por isso que eles são esponjinhas, é muito fácil doutrinar. Se eles adoram aquele professor, então esse professor é super legal, descolado, aquele tipo de professor que quer ser amiguinho do teu filho, aí a coisa é mais difícil ainda. Como mãe, a minha atitude sempre foi sentar e fazer o contraponto. Eu não sou evangélica, mas os meus filhos tiveram professores terrivelmente evangélicos que, inclusive, colocavam pedaços da Bíblia, né, aquelas coisas da lousa, e eles copiavam. E determinadas situações vinham com a história de que era pecado. Essas matérias que eles chamam de socioemocional, que você vai lidar com sentimentos, e aí eles colocam racismo, bullying, um monte de coisa no meio, vira uma salada de frutas e no fim eles conseguem introduzir a ideologia de gênero nisso aí. Deviam estar ensinando português, matemática, ciências, estudos sociais, inglês, literatura, teatro que fosse, mas não, ficam ensinando que o seu filho, a sua filha tem que ficar lutando para ser mais empoderado, para não ser preconceituoso, para isso e aquilo, como convenhamos, a gente aprendeu tudo isso sem ter que ser ensinado, né? A mãe e o pai têm conversado essas coisas com os filhos na hora que achar que precisa conversar, que vai viver uma situação. Não você criar uma aula sobre isso. Eu acho um absurdo. A sensação é horrível. Eu vivi na pele e conforme for a conversa, nem sempre teu filho vai acreditar em você, vai achar que você é um doido e que a escola e o professor estão certos e você está errado. Você está errado porque você está indo contra a apostila do seu
filho. Esse é o nível hard de doutrinação que acontece, sim, nas escolas particulares e públicas. Um ditado popular que eu acredito e levo comigo é: o que se esquece se repete. A partir do momento que nós deixamos de dialogar de uma forma aberta sobre o que foi a ditadura, sobre o que foi o nazismo, sobre o que foi a escravidão, nós abrimos precedentes para que esse tipo de situação se repita na nossa sociedade. A ditadura militar só tem um lado, que é o lado ruim mesmo, um lado que não trouxe nada de interessante para o país, né? Um professor honesto, ele não deve distorcer e ridicularizar um ponto de vista do qual ele discorda pessoalmente, mas que é um ponto de vista socialmente ou academicamente ou cientificamente válido. Então, por exemplo, se eu vou ensinar feminismo, eu sempre ensino para os meus alunos e alunas, feministas ou não, que existe a literatura feminista e a literatura antifeminista. E eu não deixo nunca de contar para eles sobre a história do antifeminismo. A mesma coisa se eu vou falar sobre a ditadura militar brasileira. Eu sempre escrevo na lousa ditadura/revolução. Porque para os adeptos do governo militar não aconteceu nem golpe, nem ditadura. Aconteceu uma revolução que colocou governos militares no poder para evitar uma ameaça comunista. É a visão das pessoas que são adeptas a este governo e é um direito delas. Hoje, você tem que ter, sim, essas indagações políticas dentro de sala de aula. Você tem que tomar cuidado para não se tornar um preconceito, né? Um conceito anterior que você tenha e incutir na cabeça do outro. Então, é um espaço para debate, para discussão, para as várias visões, né? Sempre respeitando, né, o lado do outro, mas é o que eu digo, em tempos tão sombrios é mais necessário do que nunca, né? Essas discussões, né, esses debates. Acaba se dividindo no debate entre direita e esquerda, e eu, de certa forma, concordar com a forma, com as ideologias de esquerda, não vejo uma forma diferente de se ensinar, entendeu? Até porque, quando nós falamos sobre machismo, quando nós falamos sobre racismo, quando nós falamos sobre LGBTfobia, nós não estamos falando apenas de dados, estatísticas ou nada do tipo, nós estamos falando de vidas. O problema é que quem encabeça essas discussões e levanta essas bandeiras são a esquerda. Aí a discussão é por que a esquerda levanta essa bandeira e a direita não. No ambiente escolar, uma coisa que acontece muito na universidade, professores à direita muitas vezes são boicotados pelos colegas de esquerda. Que democracia é essa, né? Uma coisa que deve existir na educação, no ambiente escolar, no ambiente universitário, é o debate. George Orwell colocou de forma lapidar, né, no 1984. Quem controla o passado, controla o futuro. A esquerda sabe disso. Então, a esquerda não permite esses professores, que são os guardiões da verdade histórica, entre aspas, eles não permitem que uma versão inconveniente para a sua corrente político-partidária seja objeto de registro histórico, de pesquisa histórica. É uma sabotagem o que se faz. Né? É uma sabotagem política, é uma sabotagem científica, tudo em nome da política. Tudo em nome da ideologia. O que o aluno conservador e o professor conservador enfrentam na escola é censura. Eu não me importo nem um pouco em ensinar marxismo. Eu quero que os meus alunos aprendam sobre Marx, sobre autores esquerdistas, sobre Gramsci. Eu quero que eles aprendam, até para, na minha cabeça de conservador, pensar assim, olha, espero que eles aprendam como não ser. Não sejam como Marx, não sejam como Gramsci. Eu preciso explicar o que eles foram. Quando eu vou ensinar mais-valia, por exemplo, sociologia, às vezes eu dou aula de sociologia, eu vou ensinar mais-valia do Marx, eu ensino mais-valia do Marx e ensino também a teoria da oferta e procura do Karl Menger, lá, dos jovens e do Menger. Entendendo que as escolas se tornaram um lugar onde os estudantes recebem uma espécie de doutrinação político-ideológica, o Escola Sem Partido surgiu com uma proposta simples: a fixação de cartazes com os deveres do professor em todas as salas de aula do ensino fundamental e médio. Com esses cartazes, o criador do programa, Miguel Najib, visa coibir tais atos doutrinatórios e conscientizar os pais e estudantes sobre os seus direitos como consumidores de um serviço oferecido pela escola.
Segundo consta no site do programa, esses direitos já existem na Constituição Federal e na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Para os opositores, trata-se de uma censura a professores. Alguns chegam a apelidar o programa de Lei da Mordaça. Bom, sobre escola sem partido, eu falo que é antes e depois. Antes e depois da escola sem partido. A minha vida ficou assim. Como membro e parte do movimento estudantil, nós acompanhamos de perto todos os debates relacionados à escola sem partido. O projeto Escola Sem Partido é um projeto de lei que pode até minimizar esse problema, que existe esse problema, quando diz ideológico lá nas escolas, ele pode minimizar, mas não sei até que ponto ele seria a solução. Talvez o Escola Sem Partido já seja vitorioso nos últimos anos por conseguir promover esse debate. Nós apelidamos carinhosamente como Lei da Mordaça, porque o projeto de Lei da Mordaça tem como intenção converter toda e qualquer atividade, todo e qualquer ato que dialogue sobre a diversidade, que dialogue sobre machismo, LGBTfobia, racismo, todos esses temas extremamente importantes para nós jovens sabermos, até para que nós possamos construir uma sociedade menos preconceituosa. Eles têm como intenção, nesse projeto de lei, transformar em atividades político-partidárias. O pessoal à esquerda fica muito bravo, falando que o projeto Escola Sem Partido vai ser uma mordaça, que vai censurar os professores. Não, o projeto simplesmente vai pegar lá, vai colocar na sala de aula um papel dizendo quais são os deveres do professor, até que onde vai os limites, né, que ele não pode ultrapassar. Não vejo censura. O Escola Sem Partido não está inventando, não está criando nada novo. Então, quando o projeto fala do cartaz, esse cartaz não é nenhum bicho de 7 cabeças. Qual é o problema de colocar esse cartaz lá na sala dos professores, na entrada da sala de aula do aluno, do lado de fora, no mural de avisos? Qual é o problema? Enquanto a direita, que sempre foi mais pautada no conservadorismo ao longo da história, busca estabelecer os limites e os parâmetros da aplicação do ensino por meio dos professores de forma mais rígida, a esquerda enxerga nesse projeto uma medida arbitrária e quase que ditatorial de coibir a atuação dos professores. Se fosse o contrário, se fosse a direita, as correntes de direita, os partidos de direita, as organizações de direita, as igrejas, por exemplo, né, que tendem a ser conservadoras, se fossem essas entidades que estivessem tirando o proveito, a bandeira do Escola Sem Partido seria uma bandeira da esquerda. A grande verdade é, o projeto Escola Sem Partido tornou-se uma bandeira política. Não há qualquer necessidade de sua implementação, vez que, já no nosso ordenamento jurídico, uma legislação competente para estabelecer as diretrizes da educação básica nacional. Deve ser destacado ainda que a liberdade é uma cláusula pétrea constitucional, prevista no artigo 5º da Constituição Federal, de modo que o livre acesso à informação e ao conhecimento se demonstram princípios basilares para que seja alcançado um Estado democrático e de direito e a formação de opinião. Deste modo, coibir ou limitar os conteúdos a serem trazidos em sala de aula pelos professores, conforme pretende o projeto, demonstram clara ofensa à Constituição Federal. Existem os limites constitucionais, que são os direitos constitucionais dos estudantes. Por exemplo, o direito à educação. Está na Constituição, artigo 205. O que a lei exige do professor é que ele não transforme os seus alunos em reféns das suas opiniões, né? Quando a Constituição chega e diz que um dos princípios do ensino é o pluralismo de ideias e que o estudante tem o direito à educação e à liberdade de aprender, ele está dizendo que o estudante não pode ser refém dos pontos de vista do seu professor. Então, cabe ao professor, além de mostrar a sua própria visão, não privilegiar esta visão. Mostrar também que existem outras. Quando ele diz que é sem partido, na verdade não é sem partido. Na verdade, é sem as ideias ou o que eles pregam como ideais da esquerda. Então, será que é uma escola sem partido mesmo ou é uma escola do partido deles? Não concordo de jeito nenhum, né? Ainda mais sendo professora de história, geografia, sociologia, filosofia, a escola tem que sim que ter toda a liberdade, professores e alunos, para debaterem qualquer tipo de assunto, sem lei da mordaça, que isso não cabe, hoje em dia não cabe mais, já não cabia, e hoje não cabe de jeito nenhum. Liberdade de expressão é fundamental, e infelizmente esse negócio de gravar aula de professor, tudo, né, constitui crime. É um crime, porque é o uso indevido de imagem, né? O direito de gravar as aulas já existe. Ele não está sendo
Não é uma proposta que o Escola Sem Partido, por meio da qual a Escola Sem Partido estaria tentando criar um novo direito. Não, ele já existe. Nunca houve preocupação com isso. Eu, quando era estudante, gravava as minhas aulas na faculdade. Os alunos sempre fizeram isso. Para que o aluno grava a aula? Para poder escutar de novo, para assimilar melhor o conteúdo. Acontece que, de uns tempos para cá, os professores começaram a ficar receosos, né? Sobretudo os militantes disfarçados de professores, começaram a ficar receosos de que os alunos gravassem as suas aulas e depois os acusassem de estar fazendo doutrinação em sala de aula, com provas. Os sindicatos de professores começaram a disseminar desinformação a respeito dessa questão para colocar o estudante naquela posição vulnerável de achar que está cometendo um ato ilegal. A liberdade de expressão é fundamental, principalmente para a nossa profissão, tanto para vocês, jornalistas, como para nós, professores. O nosso trabalho está tendo inversão de valores e esse não é o objetivo. O nosso objetivo é estar com o aluno, ensinar ao aluno, e ninguém aqui vai colocar alguma coisa ruim, né, na cabeça do aluno, como se diz por aí, né? O professor, ele tem liberdade de cátedra, ele não tem liberdade de expressão. Se eu tivesse a liberdade de expressão, eu chegaria na sala de aula, ficaria falando de futebol, videogame, de sei lá do que, da novela, qualquer coisa. E é o que muito professor, infelizmente, acaba fazendo, que, né, o pessoal à direita, os conservadores criticam, que o professor faz da sala um palanque político. E isso é um absurdo, é transformar a profissão do professor, a carreira do professor, num militante na área da educação. Os alunos hoje, eles trazem uma bagagem infinita de saberes diversos. Muitos assuntos, eles sabem muito mais do que nós. Da mesma forma que eu estou ensinando, eu aprendo muito mais todos os dias nesses 30 anos. A gente tem que ensinar aos nossos filhos que tem que ter respeito ao próximo. E esse próximo pode ser um homem, uma mulher, um gay, um trans, uma lésbica, um negro, um branco, um japonês, um índio, seja o que for. É um ser humano, não é? Eu não vou fazer diferença no país inteiro, meus filhos não vão fazer diferença no país inteiro, mas a diferença que eles fazem no mundo e para as pessoas que estão diretamente ligadas a eles, isso é muito importante. Pessoas que contribuem, pessoas que entendem o seu papel nesta sociedade. A educação no Brasil não está nem perto de ser destaque mundial. Nunca ganhamos um prêmio Nobel, não somos reconhecidos internacionalmente por pesquisas ou descobertas e nenhuma universidade do país figura entre as 100 melhores do mundo. Além disso, a criminalidade no Brasil continua com números alarmantes, em partes decorrente também dessa falha no nosso sistema educacional. Debates sobre política sempre vão existir, em todos os âmbitos da sociedade, inclusive na escola. Aliás, podemos perceber que, tanto conservadores quanto progressistas reconhecem que ninguém consegue ser imparcial. O ser humano não consegue ser imparcial. Mas é papel de todos nós sermos honestos e lutarmos por um futuro melhor e mais esperançoso para as nossas crianças.